Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional. Hoje é segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024, são 6h50 e eu tô na Praça de Governador Portela. Nós vamos continuar com a leitura de Gênesis, mas antes eu gostaria de falar um pouquinho pro meu pai. Ele assiste os meus devocionais e ontem foi dia dos pais. Nós estamos longe, faz mais de um ano que nos vimos e eu gostaria de desejar Feliz Dia dos Pais para ele aqui, dizer que eu amo muito, que a minha missão na Terra é honrá-lo, que eu me orgulho muito do homem que ele é, que eu nunca senti o que é a sensação de ter um pai ausente, porque você sempre foi presente, responsável, ético, amoroso, do seu jeito. Sempre me passou proteção, valores e você é incrível e eu amo você e eu morro de saudade. E eu sei que a gente ainda vai viver perto, junto. Eu sei que eu ainda vou ter a sua companhia na minha vida, nos meus negócios. Eu sei que o tempo da gente ficar junto, morar perto e eu ter você presente na vida do meu filho, presente na minha vida, eu acredito que esse tempo esteja se aproximando. E eu peço que a minha vontade seja a mesma de Deus em relação a isso. E é isso, papai, parabéns pelo seu Dia dos Pais. Você cumpriu esse papel lindamente, não só para mim, mas para Jéssica e para Didi também. Muito obrigada, eu sou muito grata e tenho muito orgulho em ter você como meu pai. Te amo. Então vamos lá, começar aqui na parte em que Labão faz um novo pacto com Jacó. Vocês lembram, né, que Jacó ele foi lá na terra do Labão para conseguir a esposa, daí ele trabalhou 7 anos por Raquel, mas Labão não entregou-a, ele entregou Lia primeiro e disse que ele precisaria servir pela outra, então ele serviu mais 7 anos pela outra. E a Bíblia conta que esse tempo, esses 14 anos, se passaram como se fossem dias. Labão faz um novo pacto com Jacó. Labão lhe respondeu: Ache eu mercê diante de ti. Fica comigo, tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor a ti. E disse ainda: Fixa o teu salário que te pagarei. Disse-lhe Jacó: Tu sabes como te venho servindo e como cuidei do teu gado, porque o pouco que tinhas antes da minha vinda foi aumentando grandemente e o Senhor te abençoou por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de eu trabalhar também por minha casa? Então Labão lhe perguntou: Que te darei? Respondeu Jacó: Nada me darás. Tornarei a apacentar e guardar o teu rebanho, se me fizeres isto. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando deles os salpicados e os malhados, e todos os negros entre os cordeiros, e o que é malhado e salpicado entre as cabras, será isto o meu salário. Assim responderá por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres ver o meu salário diante de ti. O que não for salpicado e malhado entre as cabras e negro entre as ovelhas, esse, se for achado comigo, será tido por furtado. Disse Labão: Pois sim, seja conforme a tua palavra. Mas naquele mesmo dia separou Labão os bodes listados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos os que tinham alguma brancura, e todos os negros entre os cordeiros, e os passou às mãos de seus filhos, e pôs a distância de entre 3 dias de jornada entre si e Jacó. E Jacó apacentava o restante do rebanho de Labão. Desculpa por esse nariz. Jacó se enriquece.
Tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas. Olha essa leitura. As quais, assim escorchadas, pôs ele em frente do rebanho nos canais de água e nos bebedouros, onde os rebanhos vinham para descendentar-se, e conceberam quando vinham a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listadas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e virou o rebanho para o lado dos listados e dos pretos nos rebanhos de Labão. E pôs o seu rebanho à parte, e não o juntou com o rebanho de Labão. E todas as vezes que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas à vista do rebanho nos canais de água, para que concebessem diante das varas. Porém, quando o rebanho era fraco, não as punha. Assim as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E o homem se tornou mais e mais rico, teve muitos rebanhos e servos e camelos e jumentos. Olha só, eu vou falar um pouquinho para vocês aqui sobre isso aqui que a gente acabou de ler. É muito importante que nós tenhamos inteligência para negociar. O que eu quero dizer com isso? Aqui, Labão, ele, até o momento presente, ele não tinha conseguido negociar, Jacó, ele não tinha conseguido negociar com Labão de forma justa, porque ele trabalhou 7 anos por uma das filhas dele, que era Raquel. Quando chegou o tempo dele casar-se com Raquel, Labão falou, peraí, primeiro você tem que casar com a mais nova, é um costume aqui na nossa terra, sendo que Labão não tinha falado isso para ele no início. E aí ele disse, e agora para eu casar com Raquel? Ele falou, me serve mais 7 anos. Então, Jacó, ele serviu mais 7, ele serviu 14 anos para conseguir casar com a mulher que ele amava, que ele realmente amava verdadeiramente a Raquel. Quando chegou aqui, num momento, Labão entendeu que estava sendo abençoado porque o Senhor era o Deus de Jacó. Meu Deus, perdão. Labão entendeu que estava sendo abençoado porque o Senhor tinha uma aliança com Jacó. E Labão já tinha percebido isso quando acabou os primeiros 7 anos. Por isso que Labão inventou que ele primeiro tinha que casar com Lia, para servir mais 7 anos, para depois casar com Raquel, para segurar ele por mais tempo, porque era de bom modo que ele estivesse ali, porque ele sabia apacentar as ovelhas, ele sabia cuidar do rebanho, ele sabia cuidar de tudo. Então era vantajoso ter ele ali por perto. Só que Jacó já estava, acordando para a vida e queria trabalhar pela própria casa. Queria trabalhar para si, queria ser dono de suas terras. Ele tinha o conhecimento, ele sabia fazer, então era justo que ele conseguisse fazer isso para si. E Labão tinha que fazer o quê? Liberar ele tinha que ir embora daquelas terras para viver na terra dele, para ser o senhor das suas terras, para não mais ser funcionário de Labão. E aí Labão falou, fixa o teu salário que te pagarei. Até então ele nem recebia salário, ele trabalhou somente para casar com as filhas de Labão. E aí ele falou aqui, fixa o teu salário que te pagarei. Se Jacó, nesse momento aqui, não tivesse um princípio para seguir, um valor para seguir, ele tinha aceitado o salário. Vocês concordam? Ele tinha naquele momento pensado, poxa, eu tô querendo sair daqui, mas ele não vai deixar. E vai me oferecer um salário, eu vou aceitar esse salário, pelo menos é um trabalho de graça. Isso seria um raciocínio, que poderia ter provindo dele e ele ter tomado essa decisão. Só que Jacó, ele tinha um propósito, ele sabia o que fazer. Então ele não se iludiu, ele não aceitou qualquer coisa, ele não queria um salário. O salário que ele queria era separar o gado entre os que tinham listras, os malhados, e os que não eram malhados. Só que ele tinha que
um conhecimento que fazia com que os gados saíssem todos malhados. Vocês podem observar aqui a questão das varas, o que é que ele fazia. Então, além desse conhecimento que ele tinha, que fazia os gados virem malhados, os gados, as ovelhas, o rebanho inteiro vir malhado, então, consequentemente, a maior parte desse rebanho seria dele e ele estaria rico. Deus tinha uma aliança com ele e Deus o abençoou. Deus colocou, soprou o Espírito Santo de Deus, soprou no ouvido de Jacó, de que ele fizesse essa negociação, de que ele desse essa opção para Labão, porque Deus sabia que dessa forma tinha como abençoá-lo e fazê-lo dele um homem rico e muito próspero. Então, olha só, Deus, ele é tão majestoso, tão tremendo, tão perfeito, que se ele te promete, ele cumpre de uma forma extraordinária, modificando detalhes. Todos os gados, ovelhas que vieram pós isso, sua grande maioria eram malhados, eram listados, eram com manchinhas. Então, vamos refletir aqui acerca de tudo isso que lemos. Ele foi justo, ele conseguiu negociar, ele não se desviou do seu princípio, ele não se desviou do seu propósito, ele sabia o que fazer, ele falou para Labão qual que era a alternativa, e Labão, por reconhecer que ele trabalhava bem, que ele cuidava dos rebanhos, que ele fazia tudo certo e que Labão estava sendo abençoado somente por ter a presença de Jacó por perto, aceitou a proposta. Então, assim, ele não deu opção para Labão. Ele poderia ter... Primeiro, Labão não tinha dado opção para ele. Labão não queria que ele fosse embora, não estava querendo deixar e disse, vou te pagar um salário. Então, Labão aqui deixou ele meio que sem outra alternativa. Se ele não tivesse a sabedoria necessária para negociar, para sentir o que Deus queria que ele fizesse, para ouvir, ele foi sensível o suficiente. E é sobre isso, sobre entendermos a voz de Deus, sobre sabermos quando Deus está falando conosco, sabermos o que ele espera de nós e fazermos aquilo e termos coragem o suficiente para fazer aquilo. Porque você imagina aqui, se ele tivesse tido essa ideia, na hora em que ele estava ali conversando com Labão, se ele tivesse tido esse sopro de inteligência, se o Espírito Santo soprou no ouvido dele, essa questão aqui, faz de tal forma, Jacó, e ele não tivesse sensível o suficiente para ouvir, ele não tivesse consciência o suficiente para entender e traduzir o que era aquilo que Deus estava tentando falar para ele fazer, o destino dele aqui teria sido modificado. Vocês concordam? Provavelmente ele teria aceitado um salário ou não teria aceitado e teria brigado com Labão e teria fugido, sei lá, tanta coisa poderia acontecer, tantas atitudes e decisões Jacó poderia ter tomado e ter mudado todo o rumo da sua vida, e não só da sua, né? Rumo da vida das suas mulheres, dos seus filhos. Iria impactar ali na vida de muita gente, mas ele teve a sabedoria necessária para ouvir. O Espírito Santo, ele fala conosco o tempo inteiro. Deus, ele usa o Espírito Santo para se comunicar conosco, que usa pessoas, que usa várias e várias formas, e uma delas é a nossa consciência. Deus já falou com você através da sua consciência, Deus fala com você através da sua consciência todos os dias. Aquela voz que pesa é quando a gente faz uma coisa agora e na mesma hora a nossa consciência pesa. Já aconteceu alguma coisa assim com vocês? Tipo assim, eu falei alguma coisa agora, nesse minuto, na mesma hora a minha consciência pesou e eu pensei, eu fiz errado, eu não deveria ter feito, perdão, meu Senhor. Acontece isso comigo várias vezes. Nossa, essa semana mesmo aconteceu 2 vezes na semana, em 2 momentos específicos.
eu tenho a certa lembrança de uma coisa que eu falei e na mesma hora eu me arrependi de ter falado e eu comecei a pedir perdão a Deus, pedir perdão a Deus, pedir perdão a Deus e arrumar um jeito de reverter aquela situação e falar para a pessoa que não era aquilo que eu tinha tentado falar. E esse é um nível que a gente precisa alcançar, não é o nível de não errar. Eu não erro, eu não falo nada de errado, eu não peco, não é esse nível. O nível que nós precisamos alcançar é a sensibilidade de ouvir a voz de Deus através da nossa consciência e nos arrependermos de quando fizer algo errado. É isso. O céu, ele não vai estar cheio de pessoas perfeitas, ele vai estar cheio de pessoas arrependidas. Ele vai estar cheio de pessoas perdoadas por Deus, porque o Pai, ele é misericordioso e ele perdoa quem se arrepende dos seus pecados. Então, o nosso foco, o nosso propósito de vida não é ser uma pessoa que não erra, é ser uma pessoa que, quando erra, se arrepende imediatamente. Então, eu acho que é isso. Amanhã nós vamos continuar aqui na parte em que Jacó retorna à terra de seus pais. Eu já li aqui essa parte? Já, né? Porém, quando o rebanho era fraco, li. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do devocional de hoje. Mais uma vez eu quero dar parabéns pro meu papai. Feliz Dia dos Pais de novo. Espero que assistam o devocional de hoje e que goste. E que essa palavra tenha alcançado pessoas. Não interessa se está alcançando 5, 10, 4. O meu foco com isso inicial, assim, é de fato edificar e evangelizar a minha própria família. Eu recebi uma palavra ontem e que diz assim, às vezes Deus te entrega uma dificuldade para que a sua família, olha que forte, às vezes Deus te entrega uma dificuldade para que a sua família te veja saindo dessa dificuldade e acredite no Deus que você está acreditando. Então, para mim é satisfatório e recompensador que a minha família esteja assistindo o devocional. Se a minha família, a minha mãe, minha irmã, meu pai, a minha avó, se essas pessoas estiverem assistindo o meu devocional e acreditando no Deus que eu acredito, da forma que eu acredito, tendo noção de como que Ele é poderoso da forma que eu tenho, para mim já é muita coisa, já é resultado de ministério de sucesso. Graças e bênçãos se renovam a cada manhã. Eu sou muito feliz fazendo isso. Se inicia agora uma longa semana de vários devocionais. Até sexta, todos os dias, às 8h08 da manhã. A gente tem vídeo aqui no canal. Muito obrigada e tchauzinho. Até amanhã.